Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, nesse final de tarde, terminando o dia do Senhor, como começamos, ouvindo a Tua Palavra. Que o Senhor esteja, Pai, revigorando o nosso corpo, a nossa atenção, o nosso vigor, para ouvirmos da Tua Palavra e que ela acrescente um pouco mais ao nosso coração. Fala, Senhor, ao coração da Tua igreja, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, edificados, ó Senhor, que possamos sair daqui, Senhor Deus, cheios do Teu Espírito, Pai, que a Tua Palavra, Senhor, opere em nossos corações, nos dando a certeza de nossa salvação, a convicção de que o Senhor é o nosso Senhor, a certeza, Senhor Deus, que estaremos para sempre com Ele, Senhor, que Ele está preparando, Senhor Deus, para nós, ó Senhor Deus, um lugar eterno. Fica, Senhor, com o Teu povo, Pai, é o que nós pedimos. Dá-nos vigor, ó Pai, alegria, Senhor, por essa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, desculpa, capítulo 1, verso 9. Onde nós paramos, eu gostaria de começar aqui do verso 6, a leitura, e irmos até o verso 14, e aí darmos continuidade à exposição a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. A gente sabe que esses primeiros versos, eles são a introdução da carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo. E aqui nós vemos uma admoestação, um incentivo para que ele exerça o seu ministério, para que ele faça aquilo que ele tem que fazer e que não tenha medo das circunstâncias e das oposições. E para isso, o apóstolo Paulo argumenta com Timóteo quando ele diz: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, ou seja, do Evangelho, nem de mim. Participa dos meus sofrimentos. E ele chama Timóteo a não ter um espírito de covardia, mas de poder, de coragem, de moderação, mesmo porque, se nós formos ver lá no capítulo 3 e no capítulo 4 dessa segunda carta, ele diz que os últimos tempos seriam tempos difíceis dentro da própria igreja, e que pareceria para muitos, ou pelas circunstâncias, que não haveria, que haveria tempos que não seriam apropriados, ou supostamente pareceriam, melhor dizendo, não seriam apropriados para a pregação do Evangelho. Por isso ele fala lá no capítulo 4, verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Na realidade, quando ele usa essa linguagem, ele quer mostrar, não que existem momentos que o Evangelho não é oportuno para ser pregado, mas que para os nossos olhos parece que sim. E Timóteo deveria se encher de coragem
exercitar o dom de Deus na sua vida como ministro do Evangelho e não parar de pregar e sofrer por isso, sofrer pela pregação, pela posição e pela postura de vida que ele tomou. E é interessante que no verso 9, Paulo aqui ele vai mostrar, seria como se fosse um argumento, um motivo, ou os motivos aqui para que ele não se envergonhasse daquilo que ele fazia, do seu ministério, ou seja, do testemunho do Evangelho. Quando ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Quando Paulo menciona Deus e o Evangelho, ele aproveita a oportunidade para falar das grandes coisas que Deus fez por nós por meio do Evangelho, e isso deveria ser suficiente não somente para Timóteo, mas para todos nós não nos envergonharmos do Evangelho e de sofrer por causa dele. E agora, nesse verso, no verso 9, ele se volta para o poder de Deus manifestado nesse Evangelho. Paulo, com isso, quer animar Timóteo a sofrer em favor do Evangelho de Cristo. E para isso ele faz duas considerações aqui. A primeira é sobre a natureza do Evangelho, e a segunda é acerca da pregação do Evangelho de Cristo, que por si só é digna de sofrimento, como Paulo estava demonstrando na sua vida. E é muito interessante, é muito comum, nas cartas de Paulo, ao mencionar Cristo e o Evangelho, ele fazer uma digressão sobre esses temas, ele parar para falar sobre esses assuntos, como ele faz aqui rapidamente. E aí ele vai falar sobre a relação, com relação à natureza do Evangelho, que Paulo está citando aqui nesses textos, e a primeira coisa que ele chama a nossa atenção nesse aspecto, sobre a natureza do Evangelho, é que o Evangelho almeja a nossa salvação, uma salvação que é eterna. Por isso ele diz que nos salvou. E é interessante porque Calvino, comentando esse texto, ele diz que nós não deveríamos nos incomodar em sofrer por aquilo que esperamos que vai nos salvar. E aí, quando a gente olha para essa perspectiva, a gente olha para o mundo e nós vemos que tantas pessoas dão a sua vida por coisas sem valor. E por que então nós não podemos suportar dificuldades e sofrimentos por causa do Evangelho? O apóstolo Paulo, quando ele cita lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 3, ele fala sobre o amor, a excelência do amor, e aí ele cita algumas situações hipotéticas. E lá no verso 3 ele diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu me lembrei desse texto e pensei que muitas pessoas dão a vida por determinadas coisas que são até importantes, mas que não são essenciais, não são vitais para a nossa eternidade. E por que não dar a vida por causa do Evangelho? Por que não sofrer pela nossa salvação? Ou pelo que isso significa? Por quê? Porque o Evangelho resgata o homem do pecado, liberta aquelas coisas que detêm o homem em seu poder, da escravidão, do pecado e da morte. O Evangelho, a pregação da palavra,
O Evangelho de Cristo dá poder de conquistar os pecados que se introduzem na própria fibra da humanidade, do ser humano, da vida, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de subjugar a si mesmo, de dominar circunstâncias, de poder continuar vivendo quando a vida até mesmo é impossível, de ser cristão quando parece impossível ser. Tudo isso representa o poder do Evangelho na vida de uma pessoa. E Paulo está falando essas coisas para que Timóteo seja estimulado a avançar em seu chamado e missão, custe o que custar. Por isso ele não poderia ser tímido e deveria participar dos sofrimentos de Paulo por causa do Evangelho. Porque quando nós nos escondemos por causa dos sofrimentos e perseguições ao Evangelho, nós estamos nos envergonhando dele. Quando não queremos pagar o preço do Evangelho que já foi pago para nós estamos nos envergonhando dele. Tomar uma posição ou uma postura que demonstre claramente o Evangelho de Cristo nas nossas vidas. É interessante quando se fala em vergonha aqui na Escritura, o texto de Romanos, a palavra no original tem um sentido de temor com relação àquilo que é feio ou desonroso. Segundo o Dicionário Internacional de Teologia, esse é um conceito primariamente sociológico, pois a vergonha expõe a pessoa a ser ridicularizada pela sociedade, a qual procura fugir, ao ficar envergonhado. No entanto, o uso que nós temos aqui é um uso teológico, relacionado a Deus ou ao Evangelho, que seria o medo de ser ridicularizado pelos homens. E a ideia de não se envergonhar do Evangelho de Paulo em Romanos é confessá-lo. Essa é a ideia que Paulo diz ali em Romanos 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho. É confessá-lo. Porque quando nós não o confessamos, nós estamos nos envergonhando dele. Essa é a relação. E essa relação é feita lá em Mateus capítulo 10, verso 32 e Marcos 8, 38. Abra aí. Que diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí você vai para Marcos, no mesmo contexto, ele vai dizer assim: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Por mais que a declaração ali de Paulo em Romanos seja uma declaração forense com relação à vergonha, ou seja, ele crê no Evangelho e não vai ser envergonhado, pois a sua existência está garantida, a salvação total da sua vida. Mas aqui, nesse sentido, a ideia de alguém que sofre quando uma esperança, ou seja, em Paulo, quando uma esperança termina em desilusão. Mas aqui o sentido é um sentido subjetivo, de não sofrer ridicularização, como Paulo fala a Timóteo nessa epístola, quando alguém sofre repulsa ou rejeição por causa do Evangelho. E aí Calvino vai dizer que a salvação que ele nos outorgou facilmente absorve todos os males desse mundo. Por isso não há nada nesse mundo nem no porvir que possa nos afastar dessa salvação ou nos tirar dessa condição. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 37 a 39, quando no verso 38 ele diz assim: porque eu estou bem certo que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não temos vergonha, ou melhor, nós não temos que ter vergonha de professar que fomos salvos para a eternidade.
Nós não temos que ter vergonha do Evangelho. Nós não podemos ficar tímidos e parados, ou dar um passo atrás e não avançar, não somente na nossa vida cristã, como conquistando almas para Cristo por meio do nosso testemunho, da nossa pregação, por termos vergonha de viver e pregar essas verdades. Não recebemos por meio de Cristo nenhum livramento passageiro e transitório, mas uma salvação eterna. E se nós agíssemos dessa forma, nós seríamos extremamente ingratos, caso valorizássemos a nossa vida passageira, efêmera, ou a consideração dos homens, em vez de reconhecer a Cristo como nosso Redentor, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. É interessante nós olharmos esse texto e pararmos para meditar sobre essas coisas, termos vergonha de sermos salvos para a eternidade, de estarmos numa condição de filhos de Deus e ficarmos envergonhados e tímidos por causa disso. Isso por causa da oposição do mundo, por causa das dificuldades que viriam por essa pregação, por essa vida, por esse testemunho de vida que é natural nesse mundo, e que Timóteo também era alvo disso, ainda mais como ministro do Evangelho. Por isso ele precisava se lembrar, ele não tem que ter vergonha daquilo que é a sua esperança e que é a sua salvação. Mas perceba aqui que essa salvação é uma salvação com um propósito. Paulo diz que foi chamado com uma santa vocação, e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar tanto dessa vocação eficaz como o seu propósito. O que Paulo está ressaltando aqui é o que classificamos como a doutrina da vocação eficaz. As palavras que Paulo usa aqui nesse verso são que nos chamou com santa vocação. Chamar e vocação são duas palavras, uma derivada da outra, kaleo e klesis, que significam chamar e chamados. E a ideia desse verso é que o nosso chamado é um chamado santo, ou seja, para uma vida de santidade. Nós somos salvos pelo Senhor para vivermos uma vida de santidade, e nós não temos que ter vergonha disso. Nós não temos que ter vergonha de sermos salvos para sermos santos. E eu gostaria de ler o que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre essa vocação que nos chamou, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. No seu capítulo 10, nas seções 11 e 12, ele diz assim: todos aqueles que predestinou para a vida, e só esses, ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, no tempo por ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte que estão por natureza para a graça e salvação em Cristo. Isto ele o faz iluminando os seus entendimentos espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. A primeira coisa que essa doutrina que Paulo evoca aqui nos mostra é a aplicação da obra da redenção ao coração dos eleitos. É o Espírito Santo que aplica a graça redentora de Deus aos eleitos, chamando de forma irresistível para a salvação. E nesse caso, Deus traz a vida espiritual àqueles que permaneciam mortos espiritualmente para sempre, se não fossem chamados dessa forma. E é isso que Romanos capítulo 8, 30 vai dizer, quando fala assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também
glorificou. Abra 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14. Veja o que o apóstolo Paulo fala aqui também com relação a isso. Ele diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vós, mediante o nosso Evangelho, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso Ele faz por meio da pregação e do ensino da palavra, que é o meio por excelência, é a pregação do Evangelho. E é isso que o Espírito Santo faz hoje. Ele opera por intermédio da pregação e do ensino da palavra de Deus, para chamar à fé aqueles que Deus elegeu previamente para a salvação e por quem Jesus morreu especificamente. E esse chamado se dá quando o Evangelho é pregado, e no momento determinado por Deus, o Espírito Santo abre o coração desse homem para entender e amar esse Evangelho e esse Redentor que é Cristo. Timóteo não tinha que ter vergonha disso. Nós não temos que ter vergonha disso. Pelo contrário, se os homens estão cegos e ridicularizam aquilo que é a nossa esperança, nós devemos permanecer firmes, porque eles estão completamente com a sua mente e o seu coração obstruídos. Eles estão em trevas, e nós não devemos de forma alguma ficar envergonhados ou nos sentir ridicularizados quando essas coisas vêm à lume. Quando as pessoas, por causa da nossa profissão de fé, tentam nos ridicularizar. Isso deveria ser um motivo de orgulho também da nossa parte. Abra Efésios, capítulo 1, do verso 13 a 14. Eu quero ler esse texto com vocês. Paulo aqui está falando da grandeza do que esse Evangelho, do que essa salvação significa, do que essa santa vocação representa. Olha o que ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E aqui ele está falando sobre eleição e predestinação, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Aqui ele está dizendo qual é o propósito desse chamado, qual é o propósito dessa eleição, qual é o propósito dessa predestinação, dessa escolha, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa expressão conceder aí dá a ideia de algo que nos foi dado, mas que necessariamente nós não merecíamos e não fizemos nada para obtê-lo. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, a remissão dos pecados. E aí você tem um meio, um instrumento para a nossa redenção, que é Cristo, que ele falou anteriormente, e nos predestinou para ele, no verso 5, para a adoção de filhos por meio de Cristo. Nós temos aí um instrumento da nossa redenção, um meio usado por Deus para a nossa redenção, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria, prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo,
E agora, a partir do verso 3, ele vai mostrar como isso se dá. Como se dá esse chamado eficaz? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E aqui começa o que a salvação proporciona em nós, está relacionado ao seu propósito, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Percebam ali quando ele fala selados com o Espírito Santo da promessa. E o que ele está querendo dizer aqui é que eles foram transformados em seu coração. O seu coração se transformou de um coração de pedra em um coração de carne. E é isso que significa o selo do Espírito Santo, que também é o penhor, a garantia da nossa herança até o resgate da sua prosperidade. E se nós formos fazer uma ligação entre o Espírito Santo e a santificação, nós vamos perceber que o selo é o Espírito Santo, e a manifestação desse selo é uma vida de santidade. Por quê? Porque ela representa uma verdadeira salvação, uma salvação autêntica. E aí ele termina no verso 14 com a habitação de um Espírito, que é a marca dessa nossa salvação, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Abra Romanos capítulo 10, versos de 13 a 17. Tudo isso se resume nessas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que é pelo poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha o que ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui como Deus faz as coisas, qual é o propósito dele com a nossa salvação, e qual é o instrumento que ele usou. E é esse instrumento que está nas mãos de Timóteo como ministro, a pregação do Evangelho. E ele não deveria estar tímido, e nós não devemos ser tímidos com relação ao Evangelho que nós carregamos, porque ele é o poder de Deus. E como essa pregação, como esse ensino, como diz Paulo, é um tesouro em vasos de barro, e é somente por meio dele, ou seja, da pregação do Evangelho, da ação do Espírito Santo na palavra e pela palavra, que o poder de Deus se manifesta. Veja o que diz David Parels, um teólogo e pastor reformado alemão do século XVI, que estudou teologia com Zacarias Ursino, é um dos fomentadores do catecismo e das confissões de Heidelberg. Olha o que ele diz: é pelo ouvir, isto é, pelo ouvir exterior da palavra, que a fé é gerada no coração do eleito, à medida que o Espírito de Deus opera interiormente. Os pregadores expõem a doutrina da palavra aos ouvidos. Os ouvidos trazem à mente o conteúdo, mas ela é cega no que diz a respeito às questões divinas. O Espírito de Deus está presente na doutrina que precede aos ouvidos, e ele ilumina as mentes para que entendam, a fim de dar assentimento, à medida que o Espírito também abre o coração e inclina a obstinada vontade a se sujeitar e deleitar nas coisas que percebe. Assim, o Evangelho é chamado do poder de Deus, isto é, um instrumento do poder de Deus, pelo qual desperta a fé nas mentes e coração dos eleitos. Olha um outro comentário interessante sobre esse texto do apóstolo Paulo, que fala da pregação do Evangelho como instrumento para o chamado eficaz. E essa fala é de Juan Valdez, um teólogo e escritor católico espanhol do século XVI, 1500 a 1540, que adotava uma doutrina evangélica. Ele diz assim: os pés daqueles que
pregam o Evangelho não deixam de ser formosos, porque nem todos creem no que lhes é pregado. Paulo quer dizer que a incredulidade de alguns não diminui a dignidade daqueles que são enviados por Deus a pregar, uma vez que o propósito de Deus é que aqueles para quem as boas novas são anunciadas creiam. Ele prova isto a partir da autoridade de Isaías, que também diz que nem todos que ouvem o que ele em favor de Deus lhes anuncia crerão, mas sua autoridade não é diminuída por causa disso. Usando a expressão de Isaías, o apóstolo Paulo sugere que uma pessoa não pode crer a não ser que lhe seja dito em que ela precisa crer. Mero falar não é suficiente, a não ser que o indivíduo que fala seja inspirado, movido e enviado por Deus para lhe falar. Toda a interação depende totalmente da vontade de Deus, que inspira o orador a falar e o ouvinte a ouvir. E ele continua: para ser uma palavra de uma palavra do ser humano, precisa ser falada por um ser humano. Assim também, para que seja a palavra de Deus, precisa ser falada pelo Espírito de Deus, através da boca de quem anuncia. Por isso, nas Sagradas Escrituras, os apóstolos e ministros são chamados de boca de Deus. Deus fala por meio deles e neles, e dessa forma devemos entender bem o que diz Deus por intermédio de Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Isso não serve somente para Timóteo, mas para nós também, mas especialmente para os ministros. Eles não devem se envergonhar ou se intimidar por causa da pregação do Evangelho, porque não há tempo para isso. Quer seja oportuno, quer pareça oportuno a nós, quer não pareça oportuno, é momento de se pregar o Evangelho. E ele, como ministro do Evangelho, ele deveria entender isso, e deveria pagar o preço também da sua vocação, do seu chamado. E aí, Juan Valdez conclui seu comentário dizendo que por causa disso, devemos pedir a Deus para levantar pessoas entre nós que anunciem a mensagem de Deus, que falem orientados pelo Espírito Santo de Deus, não como o espírito humano ensina, mas falando de acordo com a experiência de Deus, não por conhecimento humano. E aí, dentro dessa perspectiva, na economia divina, nós vemos o Pai elege, o Cristo, o Filho, redime, e o Espírito Santo aplica a graça redentora de Deus aos eleitos, chamando-os de forma irresistível para a salvação por meio da pregação do Evangelho. É isso que ele quer dizer: ele nos chamou com santa vocação. E são essas três ações: o ato de Deus na eleição, a obra de Cristo na expiação e o poder do Espírito no chamado, que vão mostrar que não haveria esperança para uma pessoa, para qualquer pessoa sequer, se essas coisas não fossem assim administradas. Mas devido a essas ações, a graça soberana de Deus, até mesmo o pior dos rebeldes blasfemadores pode ser transformado, abandonando a sua loucura e sendo atraído pelo Salvador. É isso que significa o chamado de Deus. E perceba esse chamado. Nós gostamos de dicotomizar a palavra de Deus, ou seja, cortá-la em pedaços. Às vezes isso é até didático para nós entendermos algumas coisas na Escritura, mas muitas vezes isso é prejudicial. Separar a salvação do propósito dela, e é isso que constantemente nós fazemos, é prejudicial ao nosso entendimento. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós fomos salvos para sermos santos. Nós somos chamados para uma santa vocação. Perceba esse detalhe aqui nas palavras de Paulo. Ele diz que nós fomos chamados para uma vocação santa. E voltando à nossa confissão de fé, nesse capítulo 10, ela diz assim: tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, para a graça e salvação em Jesus Cristo. Muitas das vezes nós estamos agindo como se a nossa salvação fosse uma coisa e a nossa santificação fosse outra. Mas a nossa salvação significa isso.
Significa que nós fomos resgatados do nosso próprio pecado e da morte. E que salvação pressupõe vida de santidade, crescimento em graça. A nossa confissão diz: tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, para a graça e salvação em Jesus Cristo. E isso ele faz iluminando seus entendimentos espiritual e salvificamente, é a pregação do Evangelho, tirando seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, santidade. Foi para isso que o Senhor nos chamou. A nossa salvação representa isso. Quando nós trocamos essa perspectiva de que nós somos salvos, e essa salvação já se manifesta aqui, como o próprio Senhor diz: você já tem a vida eterna. Achar que somos salvos como se fôssemos libertos de alguma coisa, pura e simplesmente, como se estivéssemos afogando e fôssemos tirados da água. A nossa salvação pressupõe uma vida de santidade. É para isso que nós somos salvos. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, Paulo faz menção desse chamado para a santidade, quando ele diz assim: porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O propósito de Deus nos salvar não é de nos livrar do inferno, pura e simplesmente. O livramento do inferno é uma consequência da nossa condição, de uma declaração de Deus que nós fomos justificados e que hoje somos santos. E como consequência disso, desse nosso estado, nós seremos salvos da ira de Deus. Matthew Henry diz que o Evangelho foi designado para a nossa santificação. Essa é uma vocação santa, uma vocação para santidade. O cristianismo é um chamado para uma santa vocação, e todos aqueles que foram salvos no futuro são santificados agora. Todos que são chamados por Deus são chamados para serem santos, e esse é o modo pelo qual Paulo fala em suas cartas. Deus nos salva dos nossos pecados, da nossa corrupção. Ele nos liberta dessa escravidão, e isso representa a nossa salvação, que como consequência nós vamos gozar eternamente a presença de Deus. Vamos partilhar da sua santidade. Olha o que Paulo fala aos crentes romanos, no capítulo 1, no verso 7, ele diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Abre a 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É isso que Paulo diz, isso que ele está dizendo aqui, que nos salvou, que Timóteo não deveria ter vergonha do poder de Deus, do Evangelho. Ele deveria se lançar nessa pregação, na sua missão, e não se tornar covarde, porque o Evangelho era o poder de Deus que nos salvou, e nos salvou
para uma santa vocação, nos chamou para uma novidade de vida, uma vida de santidade. E é isso que Paulo fala. A nossa salvação tem esse aspecto, é um aspecto de santificar aqueles que são salvos, de torná-los iguais a um irmão mais velho, libertando-os de todo o pecado que os leva à destruição e à ira de Deus. Paulo Anglada, em seu livro As Antigas Doutrinas da Graça, e a gente gosta de estudar essas coisas de uma forma que essas coisas não toquem nas nossas vidas, estudar esses temas da Escritura de uma forma tão acadêmica que parece que essas coisas não tocam a nossa realidade. Mas quando a palavra de Deus diz que o Senhor nos salvou e nos chamou de uma forma eficaz, abriu os nossos olhos e o nosso entendimento para receber a luz de Cristo no nosso coração, isso teve um propósito, e o propósito era infundir a vida dele em nós, ou seja, aquele projeto, a gente pode dizer inicial, e a gente fala isso hipoteticamente, porque esse era o projeto de Deus, não foi uma falha no percurso, mas aquele projeto inicial está sendo completado hoje por meio do Evangelho. Quando o Senhor cria o homem com um propósito de desfrutar da santidade de Deus e da comunhão com Deus por meio de uma vida de santificação e honra. Antes ele não precisava de salvação. Salvação era uma palavra que não existia. Salvo do quê? Mas depois da queda, essa palavra toma um significado. Ele iria retornar àquele projeto inicial de Deus, onde o homem vivia em comunhão constante com o Senhor. Por isso Paulo Anglada fala isso no seu livro: nunca diga que é salvo antes de ser santo, porque a salvação operada por Deus nos reveste da sua santidade. Por isso os imperativos da Escritura para o despojamento do pecado em nossa vida, a luta por uma vida que foi transformada para a santidade. E é essa luta que nós estamos vendo aqui também na vida de Timóteo, com relação ao seu chamado. Foi por isso que Pedro disse aos que aparentavam ser crentes, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, quando ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar essa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta forma é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dessa forma que nós conseguimos compreender isso. Por quê? Porque nós somos salvos para isso, por uma vida de santificação e honra ao Senhor. E aqui Pedro queria dizer que precisamos ter a certeza de que realmente somos chamados por Deus e somos nascidos de novo verdadeiramente, e que não fomos simplesmente chamados pelo pregador. E nós vamos provar isso para nós mesmos, não somente, e tão somente, mas não somente pela iluminação interna, pela certeza interna que o Espírito Santo de Deus dá em nossas vidas, mas também pelos frutos que nós produzimos, pela aversão que nós temos ao pecado, pelo desprazer. E isso é santidade, demonstrado quando pecamos contra o Senhor, quando estamos violando a sua lei, como aquilo toma o nosso corpo, toma a nossa alma e causa dor. Como Davi dizia: os meus ossos estremecem. É uma secura, como se fosse um deserto. Por quê? Porque ele está cheio da santidade de Deus dentro de um corpo pecaminoso. E a luta
entre viver uma vida de santidade e mortificar a sua carne. E o próprio sentimento de desespero, de aflição, de profunda tristeza, porque pecou contra o Senhor. Donald Grey Barnhouse, um pastor presbiteriano do século XX, de 1927 a 1960, ele escreveu o seguinte: se os homens atendem apenas ao chamado externo, tornam-se membros da igreja visível. Se o chamado interno é ouvido em nossos corações, tornamos-nos membros da igreja invisível. O primeiro chamado nos une apenas a um grupo de membros professos, mas o chamado interno nos une ao próprio Cristo e a todos os que nasceram de novo. O chamado interno nos traz a fé que vem do coração e a esperança que nos ancora para sempre em Cristo, e o amor que precisa sempre levar-nos de volta àquele que nos amou primeiro. Muitas pessoas se sentem inclinadas, se sentem a palavra me fugiu, mas seriam inclinados à pregação, acham a pregação bonita, interessante, gostam da comunhão do povo de Deus, gostam de estar ali, as amizades, mas isso não é suficiente. E se eu me encontro numa situação como essa, eu tenho, como Mateus capítulo 7, clamar ao Senhor que me dê o Espírito de Deus, para que aquele sentimento, aquele prazer que eu tenho em coisas externas, possa representar algo interno na minha vida, ou seja, uma verdadeira conversão e não um convencimento. É por isso que Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, verso 12 e 13, ele nos fala com as seguintes palavras: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E é também nessa mesma certeza que Paulo afirma pelo Espírito Santo, lá em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Paulo fala isso com toda certeza, porque ele sabe que a verdadeira vocação, o verdadeiro chamado, ou seja, a salvação em Cristo Jesus, transforma, muda. É uma santa vocação. Porque aquele que nos salvou, ele também proporciona, providencia um caminho seguro para percorrermos, que Paulo cita em Efésios capítulo 2, verso 10, quando ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E olha que interessante, eu não sei se você consegue perceber como a disciplina e a correção entra em todo esse processo, porque é um instrumento de Deus na vida do crente para a sua santificação. E aí, dentro dessa perspectiva, nós vamos perceber que o que Paulo está dizendo é a realidade, porque é a verdade de Deus. Porque aquele que começou a obra, ele vai fazer, vai continuar, ele vai terminar. E é por isso que ele nos chama a desenvolver essa salvação, porque ele vai operar na nossa vida por meio do seu Espírito, para que aquilo que ele se iniciou em nós termine. Por isso que você vê tantos textos na Escritura, como dos Salmos, por exemplo, Salmo 119, 67, antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos.
Tudo está envolvido nessa santa vocação, nesse chamado santo. Por isso Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem da alma do seu povo. Por meio dessa nossa salvação e por causa dela, estamos sendo preparados para receber o reino de Deus. Por quê? Porque nenhum incontinente, impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Estou citando Efésios capítulo 5, verso 5, mas todo o contexto de Efésios nesse capítulo, nessa epístola, vai nos dizer isso, dessa santificação que é necessária e que nos foi dada para caminharmos nela. Nós somos salvos para viver uma vida de santificação e honra ao Senhor. Essa é a nossa transformação, esse é o poder do Evangelho. E nessa condição em que nós vivenciamos, onde temos uma natureza pecaminosa e permanecemos com ela até o último dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, estamos aqui caminhando e desenvolvendo a nossa salvação. Ou seja, estamos vivendo uma vida de santificação e caminhando para a eternidade. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versos 6 a 11, quando ele diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Salvação pressupõe santidade, pois nós agora somos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, juntamente com o velho homem. E eu quis fazer essa digressão para mostrar o que representa esse poder de Deus que Paulo fala aqui. E que ele não tem que se envergonhar dessa transformação, dessa ação miraculosa, maravilhosa de Deus com a sua salvação. E isso deve ser, porque é um ministro, deve ser a intenção da sua vida, pregar esse evangelho, não omiti-lo em aspecto nenhum, porque disso depende a eternidade de muitos homens. E seguindo aqui o que Paulo faz, seguindo esse exemplo, nós fizemos essa vamos dizer assim, esse grande parêntese para mostrar o que é o poder de Deus, o que é essa salvação e qual é o propósito dela, como ele diz aqui: nos salvou e nos chamou com santa vocação. Pastor, o que isso significa? Significa que agora você não vai mais se acomodar com seus pecados. Significa, quando eu tomo conhecimento dessa salvação e desse poder de Deus com relação ao evangelho da minha vida, é que eu vou lutar para mortificar todos os meus pecados. Não porque eu preciso provar para mim mesmo que eu sou santo, mas porque eu sou salvo, mas porque eu sou salvo. Aquilo faz parte da minha natureza. E é desse jeito que a gente consegue encaixar ali a fala do apóstolo Paulo no capítulo 7. Desventurado homem que sou, o meu corpo, a minha carne está preso pela lei do pecado, mas o meu espírito, e há essa luta dentro de mim. Por quê? Porque ele é um novo homem, e ele está lutando
para mortificar na carne o velho homem, que já foi destruído na cruz, pelo sacrifício do Senhor Jesus em nossas vidas. Mas olha uma coisa interessante que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz assim: e que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Nós falamos isso hoje de manhã, sobre os decretos de Deus. E agora nós estamos vendo aqui que nada disso, a salvação, o chamado para uma vida de santificação, foi decorrente de algum mérito da nossa parte. A salvação e o chamado eficaz de Deus depende exclusivamente da graça dele. Deus não previu que nós obedeceríamos o Evangelho e por isso nos salvou, e nós vimos isso hoje de manhã. Olha o que a confissão de fé no capítulo 10 diz, na segunda secção. Ele diz assim, continuando: esta vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no homem. Nesta vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificando e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. O que isso significa na minha vida? Significa que eu jamais vou poder me gloriar senão na cruz de Cristo. Eu jamais vou poder olhar para mim e ver alguma coisa grande demais, bela demais, por mais que exista por causa da graça de Deus, e não glorificar a Deus. Matthew Henry diz que a origem de nossa salvação é a graça livre do propósito eterno de Deus em Cristo. É uma graça livre e não de acordo com as nossas obras. A salvação que Deus nos proporciona, tornando-nos uma nova criatura em Cristo, não é, nem poderia ser por meio das nossas obras. Elas nos são dadas por causa de Cristo e nos méritos dele e nas obras dele, que atribui a nós pecadores. Veja o que Paulo fala em Tito capítulo 3, verso 4 e 7, quando ele diz assim: quando porém se manifestou a benignidade de Deus. E esse seria mais um motivo para eu não me envergonhar do Evangelho, porque Deus, na minha miséria, Ele me contemplou, na minha desgraça, Ele me contemplou, no meu estado de putrefação e morte, o Senhor foi gracioso para comigo. Como eu posso me envergonhar disso? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. E é isso que o salmista, lá no Salmo 103, verso de 8 a 10, vai nos dizer. Ele diz assim: o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. A Escritura condena a arrogância e a prepotência dos homens que acham que podem oferecer por si mesmos qualquer sacrifício que seja agradável a Deus. Não podemos. O que oferecemos ao Senhor só se torna agradável porque Ele é acompanhado como se fosse um presente, revestido por um papel de presente, que representa os méritos de Cristo
na nossa vida. As nossas obras só são aceitas porque são feitas nele. Olha o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A fonte da nossa vocação, tanto quanto a nossa salvação, depende absolutamente do gracioso propósito e eleição de Deus. Por isso não existe espaço para qualquer tipo de orgulho no meio do povo de Deus. Orgulho nenhum por ser bom pregador, por ser um bom mestre, por ser um bom diácono, por ser um bom crente, por ser um bom... Não existe isso. Não existe isso. Se nós fazemos aquilo que devemos fazer para o Senhor, e essas coisas são bem feitas, elas são bem feitas não por você, mas porque Deus assim transforma. Como aquela literatura, o menino do dedo de ouro, tudo que ele toca vira ouro. Tudo que o Senhor toca vira santo. É por isso que as nossas obras, quando são feitas nele, elas são aceitas por Deus, porque ele as purifica por meio do seu sangue. Não há espaço algum para as obras onde reina a graça de Deus, diz Calvino. A nossa salvação e eleição não tem por base as nossas realizações, mas o propósito soberano de Deus, como ele diz lá em Efésios capítulo 1, verso 11. Nele digo, o qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A graça de Deus, em virtude de sua própria natureza, é algo que nos é dado e não pode ser conquistado por nós. E essa graça, ela se revela na pessoa do Filho de Deus, quando aqui no verso 10 ele diz assim: e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Quando eu olho essas coisas e olho o que nós temos ali, tanto no Velho Testamento, principalmente no início do Novo Testamento, quando aqueles homens, aqueles profetas, aqueles sacerdotes que estavam esperando a consolação de Israel, veem essas coisas confirmadas naquela criança que está sendo ali passada pela circuncisão, naquele menino que está no templo. Eles glorificam a Deus e dizem: os meus olhos viram a sua salvação. Agora não é só por aquilo que eu escutei da palavra de Deus, eu estou vendo. E essas coisas deveriam ser suficientes para que Timóteo não só permanecesse firme diante de todas as oposições por causa do Evangelho, mas também que estivesse disposto a sofrer e a participar de todos os sofrimentos nesse mundo decorrentes da sua profissão de fé. E não deve ser diferente conosco. Apesar de Paulo estar falando aqui para um ministro e para os problemas que ele como ministro passaria, ele deveria se lembrar dessas coisas e nessas coisas tomar coragem, ânimo.
cumprir, como ele diz aqui, cabalmente o seu ministério. E nós também somos chamados a cumprir cabalmente a nossa vocação nesse mundo. Apesar de não sermos pastores, no caso a igreja, nós também pregamos o Evangelho. Pregamos o Evangelho com as nossas vidas, pregamos o Evangelho quando falamos do Evangelho. E é interessante que no primeiro século da era cristã, o Evangelho se difundiu mais por meio dos soldados, dos escravos, soldados romanos se convertiam ao Evangelho, dos escravos, das donas de casa, dos homens simples, do que pela boca dos ministros, dos apóstolos. Porque a igreja se difundiu, o Evangelho alcançou essas pessoas, e a alegria da salvação transbordava na vida deles, e eles pregavam o Evangelho, eles falavam da sua esperança, e não se intimidavam diante das adversidades e das provocações. E é isso que o apóstolo Paulo está chamando aqui Timóteo e a todo crente, a ter essa postura diante do Senhor, principalmente os ministros, aqueles que governam a igreja, aqueles que exercem o ofício de Cristo no meio do povo de Deus, de não terem vergonha de fazer isso, de não se intimidarem com a oposição, mas como a exemplo de Paulo aqui, sofrerem alegremente as consequências dessa salvação, dessa grandiosa salvação, dessa grandiosa transformação que Deus faz no coração do homem, trazendo das trevas para a luz. Vamos orar? Vamos abaixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Senhor Deus, diante da Tua palavra, a pregação do Evangelho, sermos movidos, ó Senhor Deus, e estimulados cada dia mais para a vida eterna. Que a Tua palavra esteja nos dando coragem, Senhor. Que conhecimento dessas doutrinas, ó Senhor Deus, possam ser efetivas na nossa vida, sabendo da certeza, Senhor Deus, daquilo que Deus preparou para nós, e não sermos tímidos ao avançar na vida cristã, numa vida de santidade e de dedicação ao Senhor, sabendo que o Senhor está, Senhor Deus, trilhando conosco esses caminhos, e que colocando à nossa disposição um caminho que Ele mesmo preparou para que nós andássemos nele, e que estejamos fazendo todos os esforços para que possamos vencer, Senhor, os nossos inimigos, porque o Senhor nos salvou e nos chamou com santa vocação. Fica, Senhor, com o Teu povo, Pai, é o que eu te peço. Dá-nos, Senhor, essa coragem, essa intrepidez, para que como igreja possamos avançar, ó Pai, nesse mundo, e aguardar na expectativa, Senhor, alegremente, apesar das dificuldades, o reino de Deus que se aproxima. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.